Meu irmão e minha irmã, boa noite. Mais uma vez estou aqui contigo para juntos estudarmos o Catecismo da Santa Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, livro pela editora Eclésia. No vídeo anterior falamos a respeito da oração do Ave Maria. Hoje falaremos da invocação dos santos. Antes de darmos início, façamos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É coisa boa e útil recorrer à intercessão dos santos? É sim coisa boa e útil invocar os santos, e deve ser feita por todo cristão. Devemos invocar particularmente os nossos anjos da guarda, São José, padroeiro da Igreja, os santos apóstolos, os santos do quais tomamos o nome, e os santos padroeiros da diocese e da paróquia. Ou seja, sim, é importante, segundo o catecismo, fazermos a invocação daqueles que já estão triunfantes, que são triunfantes. Em especial aqui nossos anjos da guarda. São José, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é padroeiro da igreja, os apóstolos e aqueles santos que temos o nome, nós carregamos o nome deles, como por exemplo, no meu caso, carrego de São Lucas, então devo buscar invocar a São Lucas. Que diferença há entre as orações que fazemos a Deus e a que fazemos aos santos? Entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos, há esta diferença. Rogamos a Deus para que, como autor das graças, nos conceda os bens e nos livre dos males. E rogamos aos santos para que, como advogados junto a Deus, intercedam por nós. Então vejam, que o catecismo deixa claro aquilo que foi falado no vídeo anterior. Podemos sim acessar diretamente a Deus nosso Senhor. Mas Deus, em sua benevolência, em sua infinita misericórdia, nos deu a capacidade de, como igreja, como corpo único de Cristo, composto por três igrejas, como já foi repetido diversas vezes, igreja triunfante, igreja militante, igreja padecente, termos esta conexão, de modo que podemos pedir àqueles que já triunfaram para interceder junto a Deus em nosso favor. Quando dizemos que um santo nos concedeu uma graça, o que queremos dizer? Quando dizemos que um santo nos concedeu uma graça, queremos dizer que este santo nos alcançou de Deus tal graça. Então, este é o cuidado que todo católico deve ter. Nenhum católico deve considerar que o santo tem poder em si mesmo. O santo, ele seria como um facilitador, digamos assim, da graça a ser alcançada. Nós devemos, ainda como igreja militante, aqueles que ainda estão na terra, lutando por sua salvação, nós somos carentes, somos impotentes. Os santos, porém, já estão diante de Deus, de tal modo que, dentro dessa relação, apesar de podermos acessar diretamente a Deus, pedindo a um santo é como se alcançássemos aqui um atalho, um facilitador. Bom, esse capítulo é muito curto. Aqui nós já tratamos a respeito do credo apostólico, tratamos a respeito do Pai Nosso, da oração da Ave Maria e agora da invocação dos santos, da intercessão dos santos. Como é muito curto falar a respeito da oração, vamos aqui também já iniciar a parte terceira do catecismo, que é a respeito dos mandamentos de Deus e da Igreja. O capítulo 1 tratará a respeito dos mandamentos de Deus em geral. Vamos dar início então.
De que trata a terceira parte da doutrina cristã? A terceira parte da doutrina cristã trata dos mandamentos de Deus e da Igreja. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não invocará o santo nome de Deus em vão. Recordar-se de santificar as festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, esses são os 10 mandamentos de Deus. Por que os mandamentos de Deus têm esse nome? Os mandamentos de Deus têm esse nome porque o próprio Deus os gravou na alma de cada homem, promulgou-os na antiga lei no Monte Sinai, esculpidos em 2 tábuas de pedras, e Jesus Cristo os confirmou na nova lei. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Os mandamentos da primeira tábua são os 3 primeiros, que se referem diretamente a Deus e aos deveres que temos para com Ele. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim, não invocar o santo nome de Deus em vão e recordar-se de santificar as festas. Nesse caso aqui seria guardar o sábado, né? Nós, como católicos, temos que guardar o domingo, porque é o dia do nosso Senhor. Quais são os mandamentos da segunda tábua? Os mandamentos da segunda tábua são os 7 últimos, que se referem ao próximo e aos deveres que temos para com o próximo, nossos irmãos, que são honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Somos obrigados a observar os mandamentos? Sim, somos todos obrigados a observar os mandamentos, porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou, e basta transgredir gravemente apenas um deles para merecermos o inferno. Podemos observar os mandamentos? Podemos sem dúvida observar os mandamentos de Deus, porque Deus não nos manda nada de impossível e concede a graça de observá-los a quem pede como se deve. Observar aqui quer dizer se a gente pode realmente seguir, cumprir os mandamentos. Então, o catecismo nos fala que somos obrigados a seguir os mandamentos, mas que é possível. Então, Deus não nos deu uma lei impossível de ser seguida. Se Deus nos deu tal lei, tais mandamentos, é porque é possível de fato que cumpramos com esses mandamentos. Basta que de fato queiramos, pois a graça de Deus para cumprir já nos foi concedida. O que se deve considerar geralmente em cada mandamento? Em cada mandamento se deve considerar a parte positiva e a parte negativa, isto é, o que nos é ordenado e o que nos é proibido. Bom, vamos entrar na parte dos mandamentos que se referem a Deus. Do primeiro mandamento. Porque se diz antes dos mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus. Antes dos mandamentos se diz, eu sou o Senhor teu Deus, porque reconhecemos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser, e nós, suas criaturas, somos obrigados a obedecê-lo. Mas veja que, apesar de sermos obrigados, Deus nos deu livre-arbítrio. Então, somos obrigados porque Deus é Deus. Mas mesmo Ele sendo Deus, permite que nós o desobedeçamos. Que Deus nos ordena com as palavras do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Com as palavras do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, Deus nos ordena reconhecer, adorar, amar e servir a Ele somente, como nosso Supremo Senhor. Como se cumpre o primeiro mandamento? O primeiro mandamento se cumpre com o exercício do culto interior e exterior. O que é o culto interior? O culto interior é a honra que se presta a Deus unicamente com a faculdade do espírito, ou seja, com a mente e a vontade. Então, o culto interior é de fato viver para Deus, é amar a Deus de fato com o nosso intelecto e o nosso coração.
O que é o culto exterior? O culto exterior é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e objetos sensíveis. Então, aqui, de fato, a gente consegue enxergar aquilo que se diz na Bíblia: a fé sem obra é morta. Se de fato cultuamos a Deus interiormente, exteriormente haverá o resultado desse culto interior, que é a expressão de uma vida devotada a Deus. Não basta adorar a Deus internamente apenas com o coração? Não, não basta adorar a Deus internamente apenas com o coração, mas é necessário também o adorar externamente, com o espírito e o corpo, porque Ele é Criador e Senhor absoluto, tanto de um quanto do outro. E aqui a gente já consegue colocar um ponto quando algumas pessoas, ou somos até nós mesmos, tentados a dizer: mas Deus conhece o meu coração, Deus sabe de mim. Veja, isso é uma licença para pecar, quando na verdade não há licença para pecar. O que o catecismo nos fala é que devemos cultuar Deus no interior e no exterior. Se cultuamos a Deus de fato interiormente, consequentemente, exteriormente demonstraremos esse culto interior. Percebe? Então, não é plausível que um homem diga: eu amo Deus, eu creio que Deus é o Senhor de todas as coisas, e externamente ele xingue seu irmão, ele traia sua esposa, ele seja um mau filho. Isto é a faca que corta dos dois lados, a espada que corta dos dois lados. Pode haver o culto exterior sem o interior? Não. Não pode haver de modo algum um culto exterior sem o interior, porque aquele desacompanhado deste permanece privado de vida, de mérito e de eficácia, como corpo sem alma. É o caso do sepulcro caiado, que Cristo fala. Quando o fariseu se arroga doutor da lei, conhecedor de toda a lei, de toda a palavra, conhecedor de Deus, mas de fato ele é um sepulcro caiado, porque ele apenas fala, mas não vive de fato aquilo que professa. É o enganador, é o impostor. O que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e qualquer outro pecado contra a religião. A religião aqui é de fato no sentido da religação, da ligação entre o homem e Deus. E a ligação entre o homem e Deus é reconhecer que Deus é soberano e único Deus. O que é idolatria? Chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, uma imagem ou um homem, o culto supremo de adoração devido somente a Deus. Aqui já o catecismo coloca um ponto definitivo naquilo que os protestantes falam que os católicos fazem, que é adorar a imagem. O catecismo nos fala: não podeis, ó homem, adorar imagens, criar uma estatueta e adorá-la. Ou seja, não podemos, de fato, ter um santo, uma imagem de um santo, e diante daquela imagem nos ajoelharmos e adorá-lo, como se aquele santo tivesse algum poder. De fato, nós não podemos fazer isso, nem a um santo, nem a São José, nem a Santa Teresinha, nem a Nossa Senhora. Não podemos, porque aquela imagem, aquela estátua é apenas uma lembrança, é uma figura daquilo que está diante de Deus, daquela pessoa que está diante de Deus. Porque quem tem de fato o poder é Deus. Quem apenas tem o poder é Deus. Um santo não tem poder nenhum, apenas a capacidade de interceder por nós. Isto por benevolência de Deus, porque Deus é misericordioso. E aqui não se resume apenas a, a santos ou a pessoas como aqui estou falando, mas também a coisas. Não podemos idolatrar o dinheiro, não podemos idolatrar o trabalho, não podemos idolatrar nada. Devemos ter Deus como centro e foco
de nossas vidas. Como está expressa na Sagrada Escritura essa proibição? Na Sagrada Escritura, essa proibição está expressa com as palavras: não farás para ti escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu e do que há embaixo da terra. Não adorarás tais coisas, nem lhe prestarás culto. Livro de Êxodos, capítulo 20, do verso 4 e 5. As palavras proíbem todo tipo de imagem? Não, certamente, mas somente aquelas das falsas divindades, feitas para adoração, como faziam os idólatras. Isso é tão verdade que o próprio Deus mandou Moisés fazer algumas imagens, como as duas estátuas de querubins na arca e a serpente de bronze no deserto. E aqui há a referência. Êxodo 25, verso 18. Farás também 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do oráculo. E livro de Números, capítulo 21, verso 8. Faze uma serpente de bronze e põe-na por sinal aquele que, sendo ferido, olhar para ela viverá. Então Deus não proíbe simplesmente que façamos imagens. O ponto não está em proibir que se faça imagens. Está em proibir que se faça imagem e a essa imagem imprimamos oração. Certo? Não há problema em fazer uma imagem. O problema não está nisso. O problema está em adorar a imagem como se ela tivesse algum poder, quando o poder pertence apenas a Deus. Que é a superstição? Chama-se superstição qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, como também o atribuir a uma ação ou a uma coisa qualquer uma virtude sobrenatural que ela não tem. Então, São Longuinho, faça com que eu ache aquilo que dou 3 pulinhos. Isso é superstição. É superstição, aqui no Nordeste, por exemplo, acreditar que quando uma ave, que chama-se aqui de rasga-mortalha, uma coruja, né, passa por cima da casa, ela faz um grito, uma pessoa vai morrer. Isso é superstição. E tantas outras superstições que temos. Macumba. Macumba é superstição. Não há nenhum problema você comer aquela galinha que fizeram a obra lá. Não há problema nenhum. A própria palavra de Deus nos ensina isso. Tudo vem de Deus e apenas Deus pode permitir que algo aconteça. O que é o sacrilégio? O sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus e destinada ao seu culto. O que é heresia? A heresia é um erro culpável do intelecto, pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade da fé. Ou seja, é quando a pessoa ela escolhe um caminho contrário àquilo que é ensinado pela Santa Igreja Católica. Quais outras coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe ainda qualquer comércio com o demônio e o associar-se a seitas anticristãs. Ou seja, quando fazemos acordos, quando alguém faz um acordo com o mal em prol de ter prosperidade na vida, por exemplo. Enfim. Quem recorresse ao demônio ou o invocasse, cometeria pecado grave? Quem recorresse ao demônio ou o invocasse, cometeria sim um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. De fato, não há o que se explicar aqui, não há muito o que ser dito. Se recorremos a Satanás, então somos inimigos de Deus. Somos rebeldes de fato. Mas aqui, vejam, apesar do catecismo colocar o demônio como mais perverso inimigo de Deus, entenda que Deus não tem ninguém páreo a ele. Satanás não tem poder nenhum contra Deus. Se Deus simplesmente desejar o fim de Satanás, Satanás deixará de existir. É lícito interrogar as chamadas mesas falantes ou escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos através do espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são ilícitas, porque são supersticiosas e com frequência não estão imunes da intervenção diabólica, e por isso foram justamente proibidas pela Igreja. Aquele caso das tábuas Ouija, acho que é isso que
chamam, e as mesas de espíritas. Não podemos nos comunicar com os mortos. Não é possível. O morto, após sua morte, segue ao juízo. Ou ele está condenado eternamente, ou ele está triunfante na glória com Deus, ou ele está padecendo no purgatório, já salvo, mas padecendo, para então dar entrada na eternidade. Então, quando a pessoa vai até um centro espírita, ela corre um risco muito grande de acabar tendo aquilo que ela imaginava estar se comunicando com um familiar, um amigo, enfim, estar, na verdade, sendo alvo de uma ação diabólica. Esse é o verdadeiro risco. E o diabo, ele é enganador desde o princípio. Dentro dessa realidade, muitas pessoas acabam vivendo uma escravidão profunda nesse sentido. O primeiro mandamento proíbe talvez honrar e invocar os anjos e santos? Não. Não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos. Antes, devemos fazê-lo por ser coisa boa, útil e altamente recomendada pela Igreja, uma vez que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto a Ele. Então, é bom que busquemos invocar a ajuda dos anjos e dos santos. Porque os anjos, bom, são anjos, e aqui eu não estou me referindo aos anjos caídos, estou falando dos anjos que estão ao lado de Deus. São bons, operam, vivem em nosso favor, combatendo nas regiões celestiais contra as forças do maligno. E é importante solicitarmos a intercessão dos nossos irmãos da Igreja Triunfante, pois eles viveram em santidade, buscaram a santidade, amaram a Deus profundamente e amam a Deus ainda mais perfeitamente agora. Sendo Jesus Cristo o nosso único mediador junto a Deus, porque também recorremos à mediação de Maria Santíssima e dos santos. Jesus Cristo é nosso mediador junto a Deus, enquanto, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele somente em virtude dos próprios méritos nos reconciliou com Deus e dele nos alcança todas as graças. Mas a Virgem e os santos, em virtude dos méritos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, nos ajudam com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. Então vejam, Deus, Jesus Cristo, é de fato o nosso advogado, o nosso verdadeiro mediador, por seus próprios méritos. Ele sendo Deus, com Deus, é quem media a nossa relação para com Deus. O mistério da Trindade. Mas na benevolência, na misericórdia de Deus, ele proporcionou a nós, pecadores, pobres pecadores, a comunhão dos santos. Esta vida em comunidade, mesmo que além da linha temporal, da linha física, uma vida em comunidade da igreja militante, padecente e triunfante. Então, podemos e devemos solicitar a ajuda da Virgem Maria, por aquilo que eu falei no vídeo anterior, o verdadeiro papel de Maria, a verdadeira importância de Maria, que não tem poder próprio, mas um poder dado por Deus, e de viver a vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus e ter ela a mesma vontade de Deus. Disto parte então a capacidade de interceder por nós, como intercedeu pelos anfitriões do casamento nas bodas de Caná, quando Cristo transforma a água em vinho, mesmo dizendo: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Naquele momento não era o tempo, entre aspas, de Deus de fazer os milagres, mas ainda assim, pelo pedido de Maria, ele o fez. Claro, desde a eternidade, como já disse, Deus já havia se decidido, determinado que faria aquele milagre. Mas houve o pedido de Maria no tempo, na linha temporal. Podemos honrar também as imagens sagradas de Jesus Cristo e dos santos? Sim,
Porque a honra que se presta às imagens sagradas de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas próprias pessoas. Podemos honrar as relíquias dos santos? Sim. Também as relíquias dos santos devem ser honradas, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Aqui o catecismo usa o termo honrar, não adorar. Adorar não, honrar. Não adoramos imagens, não somos adoradores de imagens, não somos idólatras, mas podemos honrar a imagem de um santo, a Virgem Maria, de Santa Teresinha, de Santa Rita, de São Jorge, de São Pedro, enfim, dos santos. Podemos honrar. Honrar no sentido de reconhecer que aquela imagem representa uma pessoa verdadeira, uma pessoa viva. Viva porque já está triunfante. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há esta diferença. Adoramos a Deus pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos não adoramos, mas os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. O culto que se presta a Deus se chama látria, isto é, de adoração, e o culto que se presta aos santos se chama dúlia, isto é, de veneração ao servo de Deus. O culto particular, enfim, que prestamos a Maria Santíssima se chama hiperdulia, isto é, de especialíssima veneração como Mãe de Deus, mas ainda assim não é de adoração. Não é de adoração nem de glorificação. Glorificamos a Deus, honramos aos santos, honramos a Virgem Maria Santíssima, São José, mas a Deus damos graças. Deus é de fato o nosso único Senhor, nosso único Deus. Meus irmãos, no próximo vídeo trataremos a respeito do segundo mandamento, não invocar o santo nome de Deus em vão. É muito importante o vídeo de hoje para entender de fato o que é o verdadeiro culto a Deus, o culto interior, o culto exterior. O culto exterior não há sem o culto interior. Entender o que é a dulia, a hiperdulia e a látria, que nós adoramos a Deus e apenas a Deus, aos santos nós honramos, e a Maria Santíssima nós, entre aspas, hiperhonramos, por ela ser mãe de Deus. E é isto. Sejamos bons católicos. Entendamos o que de fato é ser católico. Até para termos argumentos também para defender o catolicismo dos falsos entendimentos. Por falta de conhecimento, o povo de Deus peca. Que tenhamos conhecimento para não pecarmos. E se pecarmos, que saibamos que temos Cristo como nosso advogado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por sua atenção até este momento. Conto com a sua presença nessa caminhada. Que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.